Então, já comentei com vocês, lá na primeira metade, na verdade, no meio do século, né? Os trabalhos do Chomsky ali, não é um adorno não, tá? É Venn. É diagrama de Venn. Então, toda a linguagem regular é livre de contexto. Tá vendo? O círculo está dentro, né? Certo? Isso significa dizer o quê? Se eu pegar uma linguagem regular e te pedir uma gramática livre de contexto, você vai conseguir encontrar. Se eu pegar uma linguagem regular, dar para vocês, e pedir um autômato com filha, você vai conseguir desenhar um autômato. O inverso que não é verdade, certo? Se eu pegar uma linguagem que está aqui e não está aqui dentro, aí nada disso aqui serve. Então, desenho não é um adorno. Isso está significando alguma coisa, tá? É o diagrama de Venn. Bom, então pronto. Aí ele vai te dizer, né, que todas as linguagens regulares possuem uma propriedade, que é essa propriedade do bombeamento, né? A gente vai ver daqui a pouquinho como é que faz. E a principal aplicação desse lema é mostrar que linguagens não são regulares. Tá? E a prova é por A qualquer. Então ele já está te dizendo que L está aqui dentro. Seja L uma linguagem regular qualquer, beleza. Existe uma constante N, ele não está te dizendo que constante é essa. Então, existe uma constante N que depende apenas da linguagem, tal que, para quaisquer sentenças que pertencem à linguagem, com o comprimento da sentença maior ou igual a esta constante, W pode ser descrito na forma X concatenado com Y concatenado com Z. Aí não é qualquer tipo de subdivisão, ele vai te dar algumas regrinhas aqui para tu fazeres a subdivisão, X, Y, Z. Então ele vai te dizer, ó, o comprimento do Y tem que estar entre 1 e N, o comprimento de X concatenado com Y tem que ser menor ou igual a N. E o terceiro bullet é o bullet do bombeamento. O que é o bombeamento? Você tem a subdivisão X, Y, Z. Aí você pega esse Y, a subcadeia que está no meio, e você faz essa operação. Para todo I maior ou igual a zero. Claro que esse negócio é infinito, então você faz algumas iterações apenas. I igual a 0, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4 é o suficiente. O que ele está mandando tu fazeres aqui? Bombardear, né? Por isso o lema do bombeamento, o Y. Então, para I igual a 0, vai ficar como? XZ. Para I igual a 1 é a própria subdivisão. Para I igual a 2, X, Y, Y, Z. Aí já deu para entender o que está acontecendo aí, né? Para I igual a 3, X, Y, Y, Z. E assim por diante. Então, assim, o que tem de nebuloso no lema? É o N. Porque ele está te falando que existe essa constante que depende da linguagem, mas ele não te dá dica nenhuma de como encontrar esse valor. Nota que o que ele falou ali, eu converti em passos. Qual é o primeiro passo? Escolhe o N. Não sei escolher o N. A gente vai ver algumas estratégias para selecionar esse cara aqui. Qual é o segundo passo? Escolhe uma sentença que pertence à linguagem com essa restrição. Essa aí é fácil. Uma vez que você já tem o N. Terceiro passo. Tu já tem a sentença, agora subdivide ela em 3 outras subcadeias. De tal forma que quando você concatena as 3, você volta para o Y, para o W. E depois bombardeia o Y, ou seja, faz isso daqui. Ok? Esqueçam isso aqui por enquanto. Vamos olhar os corolários. Toda linguagem finita é regular. Vocês concordam com isso? São corolários. Isso é o corolário é uma consequência de um teorema. Ou de um lema, como é o caso. Toda linguagem, eu nem estou te dizendo que ela é regular, eu estou dizendo que toda linguagem finita é regular. Vocês concordam com isso ou não?
Pensem um pouquinho. Imagina que tu tens uma linguagem qualquer e ela é finita. Tem W1, W2, W3, WK. A linguagem é finita. Eu especifiquei todas as sentenças da linguagem. Vocês concordam que essa linguagem é regular? Ah, boa. Como é que eu provo que uma linguagem é regular? Está aqui, ó. Encontro um autômato finito, uma expressão regular ou uma gramática regular. Por que eu posso afirmar que toda linguagem finita é regular? Se eu pegar no que tu falaste. É só encontrar um autômato. Esse autômato, pessoal, ele pode ser tão grande quanto possível, não interessa, desde que ele reconheça todas as sentenças. Então, ó, eu posso partir por um caminho aqui em cima, que não importa o tamanho desse caminho, um PJ qualquer, quando ele chegar aqui, ele reconhece W1. Deu para entender? Vou pegar um outro caminho, onde ele vai explicar I e J. Né? Vou pegar um outro caminho aqui, ó, e fazer assim, I, tá? Aí vai até J. Vou pegar um outro caminho, 2, I, aí ele vai até 2, J. E esse caminho aqui, ele reconhece o W2. Já deu para entender o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo um caminho diferente para reconhecer cada sentença que pertence à linguagem. Se a linguagem é finita, quantos caminhos eu vou ter aqui? K caminhos. K caminhos. Ok? Então pronto, o corolário está correto. Toda linguagem que é finita, eu vou conseguir construir um autômato dessa forma. Ah, mas o autômato poderia ser otimizado. Tudo bem, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é o corolário. Como é que eu faço a gramática? W1, W2, W3. Ok? Deu para entender isso aí? Claro que não vai ser assim, né? Vocês sabem que isso aqui vai virar símbolos não terminais e tudo mais, né? Mas o importante é que eu vou chegar em W1. Posso fazer aqui, ó, A1. Aí esse A1 vai derivar um monte de coisa. Vai chegar no momento em que vai chegar o teu W1. Certo? Posso fazer aqui A2. Esse teu A2 vai derivar um monte de coisa, mas vai chegar um momento que vai chegar o W2. E assim por diante. Então pronto. Para linguagens... e a expressão regular é mais óbvia ainda, certo? W1, ou W2, ou W3, ou W4. Tá bom? Então, para linguagem finita, é fácil mostrar que toda linguagem finita é regular. A questão é quando a linguagem é infinita. É aí que está o problema e que a gente vai precisar usar o lema. Tá? Tem outro corolário aqui embaixo. Uma linguagem que satisfaz o lema não é necessariamente regular. E aí eu tenho que evocar isso aqui, né? Se uma linguagem satisfaz o lema, ela não é necessariamente regular. Tá? Aí tem uma nota de rodapé ali. Tem uma linguagem que ela é livre de contexto, que é o reverso V. E aí ele está te dizendo o que é o U e o que é o V, certo? Essa linguagem, ela satisfaz o lema para N igual a 4 e ela não é regular. Ela sabidamente não é regular. Então, o inverso não é verdade. É isso que eu quero que vocês internalizem. Bom, isso aqui, ignorem.
porque isso aqui está mostrando também, só que de maneira algébrica, que toda linguagem finita é regular. Tá bom? Vamos nos atentar para o que interessa, que são para linguagens regulares infinitas, como a gente aplicou lá. Vamos lá. O que é o N? O que é o N? Então, o que é o N? O que o N significa? O que é o X, o Y e o Z? O que isso significa? Por que eu tenho que subdividir a cadeia? Então, esse slide ele vem para tentar, né, trazer com um exemplo, te mostrar o que são esses elementos. Então, olhem lá, vamos apreciar aqui o seguinte. A gente tem um autômato, esse autômato é um autômato finito, portanto, ele representa o reconhecimento de uma linguagem regular, e a gente tem a linguagem regular aqui, ó, reconhecida por ele. Beleza, então eu tenho um autômato N e eu tenho a expressão regular desse que o autômato reconhece. Tá? Vamos dar uma lida aqui em cima para a gente vir para cá para esse exemplo aqui embaixo. Olha lá. O reconhecimento de qualquer cadeia que pertence a essa linguagem com comprimento maior ou igual a N, sendo L aceita por este autômato com N estados, ocorre percorrendo-se pelo menos dois estados idênticos entre N mais uma configurações assumidas por N, durante o reconhecimento dos primeiros N ciclos de dados. Então vamos com calma. Se eu te dou uma linguagem, que inclusive era uma questão da prova, vocês viram lá, né? Primeira questão, eu te dou uma expressão regular. Ora, se a expressão é regular, a linguagem é regular. Na questão, eu te peço um autômato, correto? Para você desenhar um autômato. O número de estados que esse autômato tem é o N. Ok? Então, toda vez que você se deparar com uma questão que tem uma linguagem regular, que tenha um autômato mínimo, tá? Tem que ser um autômato mínimo, isso é importante. O número de estados desse teu autômato mínimo é o N. Então, olha, o primeiro passo ali, você já sabe como escolher esse N. É o número de estados do autômato. Então, se tem 4 estados, o N é 4. Já fiz o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Eu vou selecionar arbitrariamente uma sentença com essa restrição. O comprimento da sentença tem que ser maior ou igual a 4. Aí ele arbitrariamente selecionou esta sentença. A, BBB, AB. Claro que é uma sentença, né? Portanto, ela tem que pertencer à linguagem. Então, pronto, já fez o segundo passo. Agora vamos olhar o que ele está fazendo aqui. Ó. O que ele está fazendo aqui? Ele desenhou a operação do autômato nesta sentença. Então eu começo no Q0, venho o Azinho, eu vou para Q1, venho o Bzinho, eu vou para Q3, deu para entender? E assim por diante. Até o último símbolo consumido da fita. Até aqui, ok? Ok, né? Aí eu botei até em vermelho para chamar a atenção. Olha o que aconteceu bem aqui, ó. Esse estado se repetiu. Agora vamos ler de novo o que está escrito aqui em cima. O reconhecimento de qualquer cadeia que pertence à linguagem com comprimento maior ou igual a N, então está bem aqui o que eu estou falando ali no texto. Sendo L aceita por um autômato finito com N estados, aqui estou pegando o que ele está falando e convertendo. Ocorre percorrendo-se pelo menos 2 estados idênticos entre as N mais 1 configurações do autômato. Então está aqui, ó. Esse pedaço aqui é N mais 1 configurações do autômato, que é aquela fotografia do autômato. Aqui eu tenho uma configuração, outra. Então está N mais 1. Quer dizer que tem que ter 5 passos ou não? 5 passos. E ele está te falando que nesses 5 passos, obrigatoriamente vai ter 2 estados idênticos. Ok? Essa repetição, pessoal, ela pode ocorrer em qualquer pedaço, tá? Poderia ocorrer aqui, ó, Q1, Q1. Poderia ocorrer aqui, ó, Q1, Q1.
ou pelo meio, que é o que aconteceu. Professor, mas aí tem 3Q1. Não, mas é nos primeiros N mais uma configurações. Como é que eu vou saber? É só contar. Os primeiros. O N é 4. Ah, tá. Tá. Tá? Então tá, tem Q1 lá na frente, beleza, mas ele está falando nas N mais uma primeira configuração, isso vai acontecer. Onde é que está o XYZ? Onde é que está o XYZ? O X é esse pedaço aqui, ó. É assim a subcadeia antes da ocorrência do primeiro símbolo que se repete, o primeiro estado que se repete. Então é esse pedaço. O Y é esse pedaço. E adivinhe, o Z, o que Z é é? a partir do que É o que resta. Ok? Lá da teoria de grafos, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um ciclo. Eu estou saindo do estado Q1, eu estou dando uma volta em outros estados e estou voltando para Q1. Isso é um ciclo lá no gráfico. Então, olha que coisa interessante. Ele está te fazendo o seguinte, ó. Pega essa subcadeia que está no ciclo e bombardeia ela. Ou seja, itera esse I. Então, para I igual a 1, perdão, para I igual a 0, vai ficar X, Z, né? A gente colocou até aqui, inclusive. Vai ficar XZ, ó. XZ. Isso daqui tem que pertencer à linguagem. Para I igual a 2, porque eu pulei o 1? Porque o 1 eu sei que vai dar certo, eu já selecionei o W. Ok? Isso aqui tem que pertencer à linguagem. Isso aqui é para I igual a 0, certo? Isso aqui é para I igual a 2. Porque eu pulei o 1? Porque o 1 é isso aqui. Tá. E você já selecionou o W e sabe que ele pertence à linguagem. Não tem por que você fazer para 1. Então, para I igual a 3, X, Y, Z, isso aqui tem que pertencer à linguagem. E para I qualquer, né? Isso aqui tem que pertencer à linguagem. Tá? É isso que eu estou dizendo que é a linguagem satisfaz o lema. Ela tem que ser verdade para tudo isso daqui. Ou melhor, isso tudo tem que ser verdade para qualquer I. Em outras palavras. Tá? Então assim, se tu conheces o autômato, mínimo, um abraço, porque o N é o número de estágios. Lembrem lá que o autômato mínimo é o autômato com a menor quantidade de estágios. Certo? Então, tu seleciona isso aqui, W arbitrário satisfazendo isso, subdivide W e faz o bombardeamento. Pronto. Algum passo não está dando certo, então desconfie que a linguagem que você está trabalhando não é regular. Porque se ela for regular, ela tem que satisfazer todo o tempo. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Aí, assim, nos slides seguintes, ele vai dar uma espécie de breakdown, né? Ele vai pegar cada coisinha dessa, esmiuçar ali mais ainda. Só que ele vai trabalhar de maneira genérica. Trabalhar de maneira genérica é trabalhar com álgebra. Porque ele tem que te mostrar que as coisas sempre vão acontecer daquela forma. Olhem esses dois bullets. Isso aqui está te dizendo o quê? Que a repetição ela pode ser imediata, a repetição de estados pode ser imediata, um seguido do outro. E esse bullet pode te dizer que a repetição pode estar mais espaçada possível. Trocando em miúdos, né? Ele está te dizendo que a repetição poderia ser imediata, Q1. Ou a repetição pode ser mais espaçada possível nos N mais 1 configurações. Q1 aqui e Q1 aqui. Tá? Eu poderia ter Q1 no último estado e não ter Z? Poderia. Pode acontecer. Nota que o Z não tem restrição em relação ao Z. Ele pode ser vazio. O Y não pode ser vazio. Olha aqui. Se ele for vazio, o comprimento dele é 0. Ele não vai satisfazer esse primeiro bullet. O X pode ser vazio, hein? Pode.
desde que esse comprimento seja menor ou igual a n, tranquilo. Tá? Até pudera, né? Se o y pudesse ser vazio, quando eu fosse bombardear ele, ia dar sempre vazio, 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 vazio. E não é esse o propósito do lema. O propósito do lema é, se existe um ciclo no grafo, se eu aplicar uma multiplicidade nesse trecho, eu vou sempre sair de Q1 e voltar para Q1. Saio de Q1 e volto para Q1. Saio de Q1 e volto para Mesmo que Q1. tiver uma recursão, tem o início e fim. Exato. Se fosse na recursão, ia ser seguido. Ou, teria que ser seguido. Que é o que ele mostra aqui, ó. Olha só. Eu tenho uma configuração do autômato, uma configuração qualquer. Eu estou num estado QI qualquer e está aqui a cadeia que eu estou trabalhando. AK até a M. O que ele está te dizendo? Ele aplicou a catraca, ou seja, ele vai movimentar esse autômato do estado QI para o estado QJ. Nota que ele consumiu o AK. Ora, se ele consumiu o AK, qual é o símbolo seguinte? AK mais 1. Aí ele diz aqui as considerações. Ó. QI é igual a QJ. Ah, se QI é igual a QJ, o que ele fez? Aplicou um loop. Ou seja, é a menor distância possível que pode ocorrer na repetição dos símbolos. E aqui é a maior distância possível. Eu estou no estado Q0, que é inicial. Aqui a minha sentença, A1 até a M. Aplico múltiplas movimentações para um estado QN. A cadeia está lá pelo meio. Está lá pelo meio. A N mais 1 até. A M aí diz Q0 é igual a QN. Q0 é igual a QN. É o maior espaço que pode ocorrer a repetição. Tá? Bom, aí no pedaço de baixo é que ele iria te explicar o XYZ que eu já adiantei, né? Então tá aqui a cadeia, tá aqui as movimentações do slide anterior, e aí vem as considerações. O que significa reescrever a cadeia com a concatenação de x, y e z? X é a parte da cadeia que leva ao autômato à primeira ocorrência do estado repetido. Então, X é a parte da cadeia que leva ao autômato da configuração inicial até o primeiro estado que se repete. Então, está aqui, o X é o A. O que é o Y? Y é a parte da cadeia que leva ao autômato à segunda ocorrência daquele símbolo repetido. Então, X é a parte da cadeia que leva ao autômato daqui até a segunda ocorrência do símbolo que se repete, que nesse exemplo é o Q1. Então, está aqui o Y. Bzinho, Bzinho, Bzinho. E o Z? O Z é o restante. E professor, aí no caso, esse Q1 que se repete, aí no caso do exemplo está Bzinho, Bzinho, Bzinho. Isso. Mas poderia ser Azinho, Bzinho, Azinho? Poderia. Não necessariamente pode ser Não mesmo. necessariamente. Para você mostrar que o lema satisfaz, você tem que achar uma subdivisão que dê certo. E aí a tua pergunta é muito boa, porque é o seguinte, existem subdivisões que não dão certo, tá? E não quer dizer que o lema não satisfaça. Na verdade, é você que não encontrou a subdivisão que dá certo. E aí, Mas não é só pegar uma cadeia maior que 4 lá? Mas dependendo de como você subdivide, pode dar errado o bombardeamento. Então, o autor do livro, o texto, ele toma muito cuidado com isso, inclusive ele te dá um exemplo de que isso é verdade, que é o que está no slide seguinte. Tá? Se escolher a cadeia errada, pode não dar certo. Se subdividir errado. Se você subdividir errado, pode não dar certo. É assim que funciona, tem jeito. Assim, aí ainda são comentários, né? Ó. Y leva ao autômato do estado QI, que aqui está fazendo o papel de Q1, para o mesmo estado QJ, né? Esse aqui é o QJ. QI é igual a QJ, Q1 é igual a Q1. Esse fato caracteriza um ciclo no grafo, o autômato é um grafo, certo? E, então, se é um ciclo, tu pode aplicar repetições arbitrárias, que é o bombardeamento, que é o quarto passo. Bom, aí a gente tem um problema ainda aí, né? Porque, nota, uma coisa é como eu passo na prova.
Lembrem lá da primeira questão, a linguagem era regular. Então é um abraço, o que é que eu estou pedindo? Para você exercitar a aplicação do lema. Tu já sabes que a linguagem é regular e o lema vai dar certo. Mas o lema ele é muito maior que isso, muito mais poderoso que isso. O lema é para qualquer linguagem. Então, qual seria uma questão de carne de cabeça? É eu passar uma linguagem, num exercício, por exemplo, e não dizer que classe ela pertence. Aí, meu amigo, já imaginou não ser regular, você tentando encontrar o autômato mínimo? Então, nesses cenários, é o tipo de cenário, pessoal, que não é mecânico. Não é, eu vou na literatura, tem um negócio que eu vou aplicar, vai dar certo. Nesses cenários, é botar o tic-tac para funcionar mesmo. Usar tudo que tu sabe sobre teoria da computação. Olhar a linguagem, olhar a cara dela, ver se ela se assemelha a alguma outra linguagem regular que você já estudou. Se não se assemelha, você tem que tentar outra estratégia, ataca de tudo que tem ângulo. Esse tipo de questão, pessoal, é aquelas questões que inclusive estavam lá na prova, né? A linguagem do A tem autômato que reconhece aquela linguagem? E aí, por onde você ataca a questão? Porque não é mecânica. Constrói um autômato que tem essas restrições no estado inicial e estado final. Não é mecânico. É botar a cabeça para funcionar mesmo. Então, quando a questão vem assim para ti, isso é tipo questão de pós-comp. Quem fez pós-comp vem até pior lá. Aliás, pessoal, a gente é ruim em teoria da computação, tá? Não sei se eu mostrei isso para vocês. Eu mostrei esse gráfico para vocês? Sim. Lá atrás, não foi? A gente é ruim. Tem que admitir que a gente é ruim e é isso. Tá certo? E mostra são os dados históricos, né? Por quê? Porque esse técnico é um pouco palatável, eu conheço isso. E o cara, quando vem na prova, ele vem de 2 pés no teu peito, ele compra a questão fácil. Então, o pós-comp é difícil e as notas... Agora sim, não é uma coisa daqui de Belém, né? É o Brasil todo, certo? O pós-comp tem 70 questões e a média de acerto é 20, 19, de 70, são um absurdo, certo? Bom, e as questões que caem lá não são mecânicas, é essa discussão que eu quero trazer aqui para vocês, botar a cabeça para funcionar mesmo. E aí a gente tem esse cara aí, ó, a gente ainda tem esse problema. Como é que eu vou selecionar o N se eu nem sei se a linguagem é regular para encontrar o autômato mínimo? Olha, então pronto, na prova não vem assim, obviamente. Na prova pode vir, né, uma questão com linguagem regular e aí você vai saber selecionar o N. Mas em termos práticos, para você trabalhar com esse N, você tem que ter um manejo algébrico. O teorema, ele não te diz como encontrar um N, mas tu não precisa setar ele. Tu não precisa trabalhar com número. Tu pode trabalhar de maneira algébrica com N. Eu tenho que selecionar um N? Beleza, então eu vou trabalhar como se fosse uma incógnita. E aí tu pula o passo 1. Ele vai mostrar alguns exemplos de como fazer isso um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, aí vem, ó, se vocês repararem, tá aqui os 4 passos que eu resumi ali. Mas em outras palavras, o que esses 4 passos estão fazendo? Eles estão aplicando uma prova por redução a um absurdo. Então eu simplifiquei. Ao invés da gente sempre olhar para esse treco aqui, que alguns aqui não estão familiarizados, talvez, então aplica os 4 passos que você não vai errar. Mas, por um esforço intelectual, né, lembrem lá de como é que funciona a prova por redução a um absurdo. Eu tenho uma proposição, eu nego esta proposição e mostro que isso produz um absurdo. Produz uma contradição lógica. Eu falei no início da aula que o lema do bombeamento é muito utilizado para provar que a linguagem que você está trabalhando não é regular. Então pronto, a minha proposição original é L não é regular. Se eu vou provar por redução a um absurdo, eu nego a proposição original. Como é que fica a sentença? L é regular.
E aí eu mostro, como diz, né, o popular, por A mais B, que isso aqui gera uma contradição lógica. Como é que eu mostro que isso gera uma contradição lógica? Ora, se L é regular, então ela é uma condição suficiente para dizer que ele satisfaz o lema. Então eu mostro que ele não satisfaz o lema. Que isso é a contradição. Como pode L ser regular e ele não satisfazer o lema? Isso é uma contradição. Então como é que você faz isso? Manipulando o lema do bombeamento. Aí aplica o lema. O lema em não P. Mostre que L não satisfaz o lema do bombeamento. Porque aí você está produzindo a contradição. Tá? Aí beleza. Para quem ainda não me abandonou, tá enxergando isso daí. Para quem já me abandonou, cara, só aplica esses 4 casos aqui, esses 4 e acabou. Ok? Que são os 4 que estão aqui. Vamos começar. Tem 3 exemplos aí. Vamos pegar o mais simples, aí a gente vai aumentando a dificuldade do exemplo. Esse exemplo aí é típico de prova. Eu te dou um autômato. Se ele é um autômato finito, então a linguagem que esse autômato reconhece é uma linguagem regular. Agora, pensem comigo, pessoal, eu posso não te dar o autômato, eu posso te dar a linguagem e pedir para você fazer o autômato. Ok? Tranquilo, você sai da linguagem e constrói um negócio desse aí. Aqui eu já estou encurtando, já estou dando o autômato. Pô, se eu estou dando o autômato, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Selecionar N. Quanto vale esse N? 3. Pô, um abraço. 3. Tá, cadê? Não, nem está escrito aí, mas é 3. Tá. Aí você vai selecionar uma cadeia que pertence à linguagem maior ou igual a 3. A maior, que é mais fácil. Que seja. Mas você tem que... isso aqui que você tem que satisfazer. O que o autor do livro de texto fez? Selecionou essa cadeia. ABC. Detalhe, a cadeia tem que pertencer à linguagem. Ela pertence, né? Vocês já rodaram aí na cabeça de vocês. Fizemos o passo 2, hein? Está aqui a cadeia. Azinho, Bzinho e Czinho. Agora nós vamos para o passo 3. Eu tenho que subdividir essa cadeia, obedecendo às restrições. Então, o comprimento de x concatenado com y é menor ou igual a n, mas eu já sei quanto é que é n, que é 3. E o comprimento de y tem que estar entre 1 e 3. E aí depois eu convertei. Ele subdividiu desta forma. X é igual a y é igual a b, z é igual a c. Aí ele começa. I valendo 0. Azinho, Czinho. Azinho, Czinho faz parte da linguagem? Sim. Faz parte. Opa, beleza. I valendo 1 precisa? Não, porque o I valendo 1 é isso aqui e você já faz parte da linguagem. Então ele pulou, ele foi para o I igual a 2. X, Y, Y, Z. A, B, B, C. Todo mundo entendeu esse pedaço aqui? Beleza. Isso aqui faz parte da linguagem? Faz. I igual a 3 também faz parte. E intuitivamente, a gente não vai entrar aqui em todos os méritos matemáticos, né? Mas intuitivamente já deu para perceber que para I igual a 4, I igual a 5, I igual a 5, vai dar certo, né? Porque o loop está justamente no B. Então pronto, isso é aplicar o lema do bombeamento. Aqui ele aplicou o lema. Ele está te dizendo, olha, o autômato é finito, ele reconhece sentenças de uma linguagem regular e aqui eu apliquei o lema e ele satisfaz o lema. Tem que satisfazer, certo? Outro exemplo, contemplar o que a Cássia falou. Vou pegar uma outra sentença maior que 3. Essa aqui tem 5. Aí ele escolheu 3 formas de subdividir. Todas as 3 satisfazem. Então ele pegou x valendo A, y valendo B e z valendo B, B, C.
e ele mostra que isso aqui sempre vai pertencer à linguagem, para y igual a 0, y igual a 2, y igual a 3, só que ele está te mostrando como expressão regular, né? Para encurtar o caminho. Mas você pode fazer y igual a 0, y igual a 2. Outra forma de subdividir, x igual a 0, y igual a bb, z igual a bzinho, czinho. Vai dar certo também. X igual a AB, Y igual a B, Z igual a BC. Também vai dar certo. Aí o autor chama a atenção para uma coisa, olha, nem todas as subdivisões vão satisfazer o lema, obedecer o lema. Aí ele te dá 3 subdivisões onde não satisfaz o lema. Isso aqui, pessoal, ele está jogando a responsabilidade para cima de você. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado quando subdividir, porque não é qualquer subdivisão. Se você subdividir uma dessas formas, você está somente dizendo que aquela subdivisão que você escolheu não satisfaz o lema, mas pode existir uma outra que satisfaça. Aí você pensa assim, como é agora que eu vou ter certeza? Imagina que você pegou um dado, subdividiu, não deu certo. Eu falei, cara, deve ter feito alguma tolice. Vou subdividir de novo, não deu certo. Vou subdividir de novo, não deu certo. Aí eu começava a ter preocupação. Né? E agora, é eu que não estou sabendo subdividir ou não tem subdivisão possível? É a pergunta que vem na cabeça. Isso aí é com prova, tá? Você teria que mostrar, provar que não há subdivisão possível. Como você vai fazer isso? Tentando todas as subdivisões possíveis? Não, né? É com álgebra. Tá? Então aqui a gente está pisando numa área pesada de álgebra. Tá? E aí, não é uma tarefa mas fácil, não. a subdivisão aí do x, y, z não é dado pelo caminhozinho lá? É uma coisa que pode lhe ajudar a encontrar. Mas pensa, Cássio, que esse é o exemplo mais simples, aonde eu tenho um desenho, né? Eu poderia dar uma linguagem qualquer. Tá entendendo? Eu não vou fazer isso, tá, pessoal? É um esforço mental que a gente tem que fazer. Poderia ter uma linguagem feia. Imagina te apresentar isso, ao invés disso. Olha o pepino aqui, ó. Olha a complicação, fechamento, transitividade, ou dentro de concatenação. Tá entendendo? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é a abrangência que você pode aplicar o lema. Bom, então esse é o exemplo mais simples. Agora vamos para um exemplo onde a gente vai trabalhar com álgebra. Que é esse que está no quadro. Olha lá, seja L, A elevado a K, B elevado a K. Está aqui a linguagem. É a mesma, certo? Só que a variável muda para cá. Duplo balanceamento. Por spoiler, vocês já sabem que não é uma linguagem regular. Mas vamos fazer um esforço de que vocês não soubessem disso. Então, eu passei a linguagem e não disse que classe era L. Supondo que L seja regular, olha lá a contradição, eu quero provar que ela não é regular. Então, eu vou supor, por negação, que ela é regular. Então, se ela é regular, ela tem que satisfazer o lema, certo? Então, vamos lá. Tome-se a sentença A elevado a N, B elevado a N. Toma. Esse é o nosso W. Vê que eu não disse quanto vale N. Eu estou trabalhando com álgebra. O comprimento disso aqui, todo mundo concorda que é igual a isso? Sim, certo? Eu tenho N quantidades de símbolos A's e N quantidades de símbolos B's. Então, se eu quiser o comprimento disso aqui, dá 2N. E 2N é maior ou igual a N, certo? Sim. Ah, olha só. Então, pronto. Não precisei definir N, mas eu encontrei um W onde isso é verdade. Então, vamos seguindo. Estou trabalhando com álgebra. Aí vai lá. Segundo o lema do bombeamento, eu tenho que subdividir o W em x, y, z, satisfazendo aquelas restrições. Aí o que ele vai te mostrar aqui embaixo?
que qualquer subdivisão que você fizer não vai dar certo. O bombardeamento. Vamos lá. Logo, vou dizer, por um exemplo, uma subdivisão possível. Y é igual a A elevado a I. Ok? Esse I está variando entre 1 e N. Ou seja, eu peguei esse pedaço aqui, ó, e estou dizendo, ó, Y é igual a A elevado a I. Quanto é que vale o I? Está nesse intervalo aí. E x, y, z pode ser reescrito daquela forma. Ó, W, x, y, z. Aí diz assim, y é igual a elevado a i. Ora, se y é igual a elevado a i e w é a elevado a i, b elevado a n, n vai ficar como w? A n menos 1 mais menos i, né? menos i. Quem é o y? A elevado a i. Quem é o z? É o que restou. Que é quem? Bn. De cara, quando eu for bombardear aqui, I igual a 0, vai ficar como? Esse é o I do bombardeamento, tá? Não é esse I aqui. Vai ficar como? Vai ficar A elevado a N menos I. Esse cara some, né? Porque ele é o Y, certo? Ele é o Y. Ele some e fica B elevado a N. De cara, pessoal, isso aqui Não é igual. não pertence à linguagem. Porque é balanceado, né? Desbalanceou os A's dos B's. Não importa qual é o valor de I, não importa. Esse I está variando de 1 até N. Ele sempre vai te dar uma sentença com quantidade de A's diferente de quantidade de B's. A elevado a N, não é N menos I, o I é igual a 0. A elevado a N, B elevado a N tem? I igual a 0? Não, esse I aqui é esse aqui, tá? Ah, tá bom. É, porque confunde mesmo. É, porque são I lá e I no bombardeamento. Ok. Tá bom? A gente poderia até fazer assim, ó. Tá? Então, vamos trocar a variável. Porque o I a gente já está usando para o bombardeamento. Tá? Então, mais claro. tá? Então, agora sim. Ok. Aqui, tá? Ah, não me convenci. Então faz para I igual a 2. Vai ficar como? A N menos K, certo? Aí vai ficar A elevado a quanto? A K. A elevado a K. B elevado a N. Lembra que é X, Y, Z. Quem é o Y? A elevado a K. Então aqui, ó. Y. Isso aqui não está balanceado. Não está balanceado. Tem mais A's do que B's aí. Então pronto, isso aqui também não faz parte da linguagem. Ou seja, não está dando certo. Aí você vai pensar assim, tá, eu subdividi de maneira equivocada. Vou tentar uma outra subdivisão. Vocês têm alguma em mente? Eu pensei o X vazio. Fica X vazio, A elevado a K, B elevado a K. B elevado, aliás, X, Vamos fazer. X vazio, Quanto é o Y? Quem é o Y? B, É o B? não, é o A elevado a N. A elevado a N. A elevado A elevado a N. Só isso? Aí o X é vazio e o Z é B elevado a N. E aí, dá certo? Aí vamos bombardear. A gente vai fazer para I igual a 0. Vai ficar como? X, Y, Z vai ficar só? B elevado a N. Já não faz parte da linguagem. Beleza. Outra subdivisão, pessoal. Olha só. Tem uma maneira rápida da gente... É rápida, mas assim, com um pouco de manejo. Quando ele fez Y igual a elevado a I, com essa restrição, está claro que de maneira análoga não dá para fazer B elevado a I. Pelo mesmo motivo. Vai dar o mesmo problema, só que em relação a B. Então eu já peguei o Y valendo A elevado a I, já peguei o Y valendo B elevado a I, e já peguei o Y valendo A aqui elevado a I.
Então falta agora. Nada deu certo. O que faltou? Dois É a mistura. vazios, Mistura, exatamente. Não, a mistura. Arraiz e peixe. É, exatamente. Só que o que vai Eu não acontecer na poderia mistura? fazer X e Y igual a vazio. E o Y vazio não pode. Não, Não. X e Z, desculpa. X de Z vazio. E Y é elevado a toda a sentença? Vamos fazer. Aí fica X vazio, Z vazio. Isso. X vazio, Z vazio. E aí? Vamos bombardear com Bombardeio. zero. Com zero vai dar o quê? Vai dar nada, né? Isso pertence à linguagem? Não. Pertence, né? Pertence, olha lá. A elevado a K, B elevado a K, K maior ou igual a zero. K pode ser zero. Vamos fazer com Y igual a 2. Perdão, com I igual a 2. Isso aqui com I igual a 0. Agora vamos fazer com I igual a 2. Vai ficar como? A elevado a N, B elevado a N, A elevado a N, B elevado a N. Faz parte da linguagem? Não. Então o que falta é a mistura. Só que a mistura, pessoal, vai dar certo? Não vai, porque quando eu fizer I igual a 2, vai ficar A, B, A, B. Todo mundo enxergou isso aí? Similar a isso aqui. Vai ficar similar a isso aqui. Não precisa. Todo mundo enxergou isso aí? Então não vou fazer, certo? Então é isso. A gente parte para um campo que ele é um pouco nebuloso, não é pouco palatável, é difícil de digerir porque tu não precisa selecionar um lema, tu pode trabalhar de maneira algébrica, como espertamente ele fez nessa questão. E aí ele mostrou o quê? Que ao negar a proposição original, assumindo isso aqui por hipótese que é verdadeiro, ele não encontrou uma subdivisão que satisfaça o lema. Então ele encontrou uma contradição. Epa, como é que tu está dizendo que L é regular e ele não satisfaz o lema? Então, tu encontraste uma contradição. Isso aqui não pode ser verdade, você fica com a proposição original. L não é regular. E não é mesmo. Vocês já sabiam, né? Por spoiler, isso aqui é o duplo balanceamento. Então, é assim, pessoal, que se trabalha com lema. A1, 0 elevado a K, por spoiler de novo, né? Ela também não é regular. Tá bom? Mas vamos assumir que a gente não sabe disso. Aí ele diz assim: uma sentença dada de complemento suficientemente longo pertence a esta linguagem. Que sentença é essa? Aí ele pega uma sentença arbitrária. Suficientemente longa. Aí ele faz 0, 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 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, com a mesma quantidade, né? Ó, o zero inicial está balanceado com esse zero. Ah, qual é o complemento daquela linguagem? Não importa. É uma linguagem suficientemente... Perdão, sentença. Ela é suficientemente longa. Tá ok aí o que ele fez? Então nota, ele já pulou o passo 1. Ele já selecionou o W do passo 2. Aí, agora o que eu tenho que fazer? Subdividir esse W em x, y, z com esta restrição. Por isso que o W, o y não pode ser vazio. Onde n é a constante de L, W pode assumir uma das 5 formas. Ah, olha o que ele fez. Ele vai te dizer todas as formas possíveis de tu assumir W. Y. Que é o esforço que a gente fez aqui. Aqui a gente estava brincando com isso daí. Então, Y era isso, depois a gente disse que era isso, depois a gente disse que era isso, depois a gente disse que não dá para trabalhar com combinação, a gente disse que não pode ser só B. Ele vai fazer ali, da mesma forma, só que com todas as subdivisões possíveis para Y. Então ele fala assim, ah, tá, porque o 1 me chamou a atenção, então faz o Y assumir o 1. Já vai dar ruim. Porque o próximo passo é qual? Bombardear esse Y. Quando eu fizer I igual a 2, vão surgir quantos uns? 2. E não vai pertencer à linguagem, porque todas as sentenças que pertencem a essa linguagem têm apenas um símbolo I. Então, isso aqui está claro de que não vai dar certo. Aí, beleza, bora brincar com os trechos antes e depois desse 1. Diz que o Y é 0 fechamento transitivo.
Vai dar certo? Não, porque quando ele bomba zero é esse pedaço aqui, tá, pessoal? Pode ser esse pedaço, tanto faz. Pelo mesmo motivo, quando I for igual a 2, ele vai desbalancear a quantidade de zeros. Uma quantidade, esse trecho antes do 1 vai ter o dobro de zeros do que esse trecho depois do 1. Ou, se o Y estiver para cá, de maneira análoga, né? Esse pedaço vai ter o dobro desse. Aí agora vamos pegar combinações 0, que está começando, é 0, 0, 0, 0, 0, até o 1. Vai dar certo? Não. Sempre para y igual a 2, se vocês repararam. Y igual a 2 vai dar errado, porque tu vai ter mais de um símbolo 1 na sequência. Vai dar errado também, pelo mesmo motivo, e vai dar errado também pelo mesmo motivo. Aqui vai dar uma combinação de zeros e uns, inclusive. Mas eu estou simplificando dizendo, ó, tu vai ter mais de um símbolo 1 quando o I for igual a 2. Oi? Então. Se tu meter o 1 no Y, já vai dar errado. Porque ele vai se multiplicar quando tu estiver bombardeando. E se tu tirar ele, que é esse caso aqui, é o único que não tem 1, certo? Também vai dar errado porque tu vai ter o dobro, o triplo, o quádruplo de As desbalanceado. Tem que ter cada do mundo. É isso, tem que ter cada dos dois lados, a mesma quantidade. Então é isso que ele está te explicando aqui embaixo. Percebe-se que se y é igual a 1, já vai dar errado aqui, ó, com i igual a 0. Porque x e y não pertencem à linguagem. Tu vai tirar o 1 da sentença. Esse caso está bem aqui embaixo. Se y pertence ao zero, fechamento transitivo, isso aqui vai dar errado, porque tu vai ter o dobro de As, ou antes ou depois do 1. Né? Aí, esses três casos estão todos aqui nesse bullet. Isso aqui vai dar errado mesmo, né? Pelo mesmo motivo. Quando o I for igual a 2, e aí eu simplificadamente estou te dizendo o quê? Que vai ter mais de um símbolo 1. O que tu conclui daí? Que você analisou todas as formas de subdivisão possível e não conseguiu satisfazer o lema. Então a linguagem não é regular. Então, essa descoberta, pessoal, do lema do bombeamento, ela trouxe isso pra gente, né? Dizer, cara, isso aqui não é a classe de linguagens mais abrangentes. Existem classes de linguagens mais abrangentes que ela, que é a próxima que nós vamos estudar, que é a livre de contexto. Tá bom? Mas isso depois da prova, vai demorar ainda. Tá, pessoal? Então, assim, a gente finaliza aqui com a aula de hoje. Olha só o que acontece. A gente finaliza a classe de linguagens regulares, finalizamos. A gente está na metade da disciplina. Ah, lembra? Aquela curva lá, aquela gaussiana, a gente está no pico dela. Certo? E aí a gente vai finalizar fazendo uma prova na terça-feira que vem. Então, para quem não veio na aula passada, quinta-feira não vai ter aula. Mas assim, não é? Não vou ter aula, vou assistir Netflix. Não, certo? Aproveite.